Olá pessoal, os adventistas ensinam que o sábado foi observado por Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, pelos patriarcas, pelos fatos de ter dito que descansou no sétimo dia no livro de Gênesis. Só que Gênesis foi revelado a Moisés no Sinai e não antes disso. E outra, não existe documento algum que comprove que Abraão, Isaac, Jacó guardavam o sábado. Neemias mostra claramente isso. Neemias 9,14. Vamos lá. Neemias disse: fizeste que conhecesse o teu sábado santo e lhes desse ordens, decretos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Neemias disse aí que os hebreus que viviam sob a escravidão no Egito nunca ouviram falar sobre guarda de sábado. Por isso ele disse: fizeste que conhecessem. Porém, quando você mostra esse texto aos adventistas, eles saem com a desculpa de que os hebreus esqueceram do sábado porque eram impedidos de exercerem sua religião no Egito por viverem debaixo de uma escravidão. Eles saem com essa desculpa para manterem o ensino de que Noé, Abraão, Isaac e Jacó guardavam o sábado. Só que eles estão errados, porque mesmo durante 400 anos sem liberdade para praticarem sua religião, os hebreus não esqueceram as linhagens das famílias de Noé até eles, né? Vemos isso nos evangelhos de Lucas e Mateus, onde são descritas todas as linhagens sem interrupção alguma até Jesus Cristo. Se eles tivessem esquecido do sábado por causa do longo cativeiro, certamente teriam perdido parte das linhagens de José até o tempo deles. Com certeza também teriam esquecido. Porém, não existe alguma lacuna incerta nas genealogias. Como poderiam não se esquecer do pai do fulano, que foi pai do Beltrano, que foi pai do Cicrano, e se esquecerem de algo que supostamente teria mais importância, que era a guarda do sábado? Claro que eles não se esqueciam da linhagem porque conservavam suas tradições, mesmo que na forma oral, e se mantinham as suas tradições, mesmo no cativeiro, jamais iriam esquecer do sábado. É um argumento assim estranho isso aí, não tem lógica, não tem coerência. Outro detalhe, todos os homens que saíram do Egito, os do cativeiro, eram circuncidados. Se praticavam a circuncisão mesmo no cativeiro, eu volto a dizer, eles eram preocupados com as tradições, mesmo sendo impedidos de praticarem sua religião. E novamente eu digo, não seria esquisito se lembrarem da circuncisão e se esquecerem do sábado, que supostamente seria mais importante que a circuncisão? Durante o cativeiro, sabiam de um libertador que viria, e que Deus prometera a eles, que foi Moisés, tá? Se eles sabiam sobre um libertador, se eles tinham essa esperança, eu volto a dizer, é porque zelavam pelas tradições. Vamos raciocinar. Não seria esquisito, com todas essas evidências que eu mostrei até aqui, terem se esquecido justo do sábado, mesmo zelando pelas tradições? E para finalizar, todos os pais da igreja até o quarto século declaram que nem Noé, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó e nem os cristãos dentre os gentios guardavam o sábado. Vamos lá. Inácio de Antioquia, anos 35 a 107. Ele disse: os cristãos não devem mais judaizar, guardar o sábado. Justino Mártir, anos 100 a 165. Em seu diálogo com Trífo, ele afirmava que os cristãos não precisavam guardar o sábado para serem salvos. Tertuliano viveu entre os anos 155 a 220. E ele disse que o sábado foi temporário e que os patriarcas antes de Moisés, como Adão, Abel, Enoque e Abraão, não guardavam o sábado. Portanto, não era uma lei perpétua. Agostinho de Hipona viveu entre os anos 354 a 430. Ele ensinou que os cristãos não estão obrigados à guarda literal do sábado, pois era uma sombra da realidade espiritual do descanso em Cristo, que se cumpriu. Vamos raciocinar novamente. Inácio de Antioquia e Justino Mártir viveram no tempo dos apóstolos, ou muitíssimo próximo do tempo deles, que foi nos anos 40 a 150 por aí. Os adventistas surgiram 1800 anos depois desses homens. Em quem devemos dar crédito? A homens que viveram no tempo dos apóstolos, ou muito perto, ou a homens que vivem hoje 1800 anos depois? Agora, se houvessem documentos sobre uma discórdia entre os primitivos da igreja quanto à guarda do sábado, tudo bem, mas não há. Havia um consenso entre todos os pais da igreja formado entre os gentios, bem dito, entre os gentios, com exceção da igreja formada entre os judaizantes. Havia esse consenso de que nenhum patriarca observava o sábado.
confirmando o que Neemias disseram sobre os hebreus do cativeiro egípcio não conhecerem guarda de sábado algum. Entendeu? Eu acredito que essas evidências que mostrei desmontam a narrativa adventista de que Adão, Noé, Abraão e etc. guardavam o sábado. Um abraço.